A economia do Brasil não está indo muito bem. O governo fez um rombo inacreditável nas contas públicas. E antes que você vá pular e vai falar, bem, mas eu não entendo nada, não me interessa para essas coisas, eu só recebo salário, tudo isso. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse vídeo que eu vou falar para vocês agora vai afetar todos nós. Então presta bem atenção do que eu vou falar para vocês. O governo registra déficit primário de 35 bilhões no mês de julho e mês de agosto agora fechou com 22 bilhões de déficit. O que isso quer dizer déficit primário? Quer dizer que o governo arrecada um valor, mas gasta mais que isso. Se você pensa em uma família, em outra palavra, tem um salário, mas a família gasta muito mais do que o salário. E todos nós sabemos o que acontece quando gasta mais do que ganha. Precisa pegar empréstimo, precisa usar cheque especial. Isso é péssimo. E isso é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Eu vou explicar para vocês como esse fato afeta a vida de cada um de nós, ok? Só para você ter, estamos falando de rombo de esse ano. Até agora nós estamos rombo de quase 100 bilhões de reais. E até o final do ano o governo está esperando para um rombo nas contas públicas de 140 bilhões de reais. Agora, uma coisa que eu sempre ensino meus alunos, que eu falo que a economia do país e a economia individual são duas coisas diferentes. Isso é verdade. Mas você precisa entender que eles são coisas diferentes, mas eles estão ligados entre um. Imagina a economia pessoal como uma pessoa que aprendeu a nadar. Se ele aprendeu a nadar, ele pode aprender a nadar em uma piscina, ele sabe nadar em um lago, ele sabe também nadar no mar. Nadar é a mesma coisa. Então, uma pessoa que entende e sabe como lidar com o dinheiro dele, vai saber em qualquer lugar, em qualquer país. Porém, quando você aprendeu a nadar, é muito mais fácil nadar em uma piscina do que aprender a nadar em mar agitado. Então, quando a economia do país não está indo bem, quando o governo faz besteiras que piora a situação no país, isso quer dizer que o mar, o país, a economia está agitada. Então, mesmo que você sabe nadar, mesmo que você vai sobreviver, fica cada vez mais difícil, simplesmente isso. Nem estou falando daquele que nem sabe nadar, aí eles afundam de vez. Bem, ok, 2023, primeiro ano do governo, e para 2024, as coisas vão melhorar? Então, pelo plano do Ministério da Economia, de Fernando Haddad, ele fala que em 2024 o planejamento para zerar esse déficit. O Brasil vai estar fechando um ano, sem gastar mais do que arrecada. Mas muitas pessoas estão duvidando desses resultados, porque para conseguir fazer isso, o governo tem que arrecadar 160 bilhões a mais do que já está arrecadando no próximo ano. Consequentemente disso, que provavelmente não vai conseguir, e nós vamos terminar mais um ano no negativo. Só para vocês verem, Brasil via de 8 anos seguidos de déficit, somente no ano 2022 foi pela primeira vez que conseguiu fechar as contas no azul, e esse ano novamente nós vamos fechar no vermelho, e 2024 provavelmente também no vermelho, e assim vai. Mas até agora eu não entendi bem, eu ganho um salário, eu ganho uma comissãozinha, assim, o que isso muda, essas coisas de déficit, primeira coisa que eu nem entendi. Agora eu quero que vocês entendam isso. Os resultados ruins nas contas públicas, eles geram impactos negativos sobre a economia do país, consequentemente sobre cada um de nós. Então vamos entender um pouquinho como essas coisas funcionam. Primeira coisa, o governo, incrível que pareça, com todos os aumentos de impostos, taxação de isso, taxação daquilo, de combustível, tudo isso, arrecada cada vez menos. Incrível que pareça, o governo Lula anunciou 12 medidas para arrecadar mais impostos, mas a arrecadação que agora em mês de agosto caiu 4,1%. E esse é o terceiro mês seguido que a arrecadação está caindo. Mas bem, eu não entendi como é possível que ele aumente imposto e arrecada menos. É simples. Eu vou explicar para vocês, tentar uma analogia simples. Imagina um burro de carga. Esse burro, nesse caso, são a gente que trabalha, beleza? Então, um burro de carga. Então, o governo, ele recebe parte do que esse burro carrega, certo? Ele pega um parte. Então, o governo fala, peraí, se esse burro, ele carrega 150 quilos, eu consigo arrecadar X. Se eu vou botar em cima desse burro 200 quilos, eu vou conseguir arrecadar mais. Só que o que acontece quando você coloca 200 kg em cima do burro de carga, ele não consegue andar a mesma distância, ele anda menos. Então, se ele anda menos, ele leva menos carga. Então, menos carga, o governo consegue arrecadar menos. Isso que acontece. Quanto mais você eleva impostos, mais pesa para os empresários, mais pesa para todo mundo, e simplesmente eles não conseguem investir, eles não conseguem trabalhar, eles não contratam, e aí automaticamente eles produzem menos, eles ganham menos, e automaticamente eles pagam menos. É óbvio isso. Entende essa lógica? Mais impostos, menos arrecadação. Não é o contrário.
Assim que funciona a vida. O que o governo poderia sim fazer? Na verdade, o governo deveria, em vez de tentar aumentar impostos, deveria diminuir. Mas diminuir o que, Ben? Diminuir os impostos. Mas ele precisa de dinheiro, ponto. Ele precisa cortar onde realmente ele pode. Sabe onde ele vai cortar? Ele vai cortar na educação, vai cortar na saúde, ele vai cortar onde mais fácil para ele manipular o dinheiro. Onde realmente está o grande dinheiro, ele não vai mexer. Tipo, a aposentadoria. Tipo, salário de 25 mil servidores públicos no Brasil que ganham acima do teto constitucional. Isso quer dizer 25 mil pessoas no Brasil que ganham acima de 40 mil por mês. Nisso ele não vai mexer, mas nas outras coisas, ou nas aposentadorias do setor público, que 1 milhão de aposentados no setor público custa para o governo mais do que os outros 28 milhões do setor privado. Vocês entendem um pouquinho as coisas? Mas bem, eu ainda não entendi como isso afeta no dia a dia. Eu quero que vocês entendam o que acontece. Primeira coisa, quando você tem rombo nos contas públicos, pensa de uma família que está no cheque especial. Você confiaria nessa família? Você emprestaria dinheiro para essa família? Você fazia negócios com uma família que você sabe que todo mês eles estão usando o cheque especial, que todo mês eles usam empréstimo para pagar as contas? Obviamente não. Então isso simplesmente faz menos investimentos, ok? Menos recursos vindo para o Brasil. Simplesmente isso porque o Brasil é considerado cada vez país menos seguro. Segunda coisa, reduz o investimento no país, já que os empresários eles ficam mais retraídos, ok? Aí eles têm medo, ele não sabe como vai ser, se vai aumentar o imposto, se vai ser isso, se vai ser aquilo, então ele investe menos. Se os empresários investem menos, eles produzem menos. Se eles produzem menos, eles contratam, eles geram menos emprego, contratam menos funcionários, menos renda para a população, menos pessoas têm dinheiro para gastar, menos dinheiro consomem e assim vai. Outra coisa, obviamente, isso pode levar para a estagnação da atividade econômica. Obviamente, porque o sinal está incerto para muitas pessoas. Outra coisa que isso faz, isso aumenta a inflação, a projeção de inflação, porque os gastos elevados, eles precisam ser cobertos para emissão de moedas. E, consequência, você já pode ver que analistas do mercado já falam sobre estimativas de inflação para 2024. Mas por que isso acontece? Porque o aumento dos juros acontece no mercado porque o governo ele precisa oferecer retornos mais expressivos para os investidores para atrair mais dinheiro. Por isso que você está vendo que mesmo que a taxa Selic está caindo, outras taxas do Tesouro Direto, como IPCA e IPCA+, não está caindo, pelo contrário, está aumentando. Por quê? Porque para você receber empréstimo, você tem que oferecer juros cada vez mais altos. Mas eu não entendi como isso afeta. Presta atenção. Se as taxas que o governo paga são cada vez mais elevadas, e o governo, a taxa Selic que manda nas taxas aqui no mercado, se a taxa Selic e as outras taxas do governo paga, eles são altos, os bancos também precisam cobrar taxas altas. Eles não podem cobrar taxas baixas enquanto o governo cobra taxas altas, paga taxas altas, na verdade. Então, se o banco tem que pagar, por exemplo, pensa comigo, se eu preciso investir meu dinheiro, eu posso colocar em um CDB do banco ou no Tesouro Direto. O Tesouro Direto não pode pagar mais do que o CDB que o banco paga, porque senão todo mundo vai colocar no Tesouro, ninguém vai colocar no banco. E o banco tem que captar recursos. Então, se o banco custa para ele mais, ele tem que pagar mais para captar recursos, quando ele vai emprestar dinheiro, quando ele financiar sua casa, quando ele financiar seu carro, ele também cobra mais. Então, o governo gasta mais, ele precisa de dinheiro, então ele tem que pagar mais caro, porque as pessoas confiam cada vez menos no governo, então ele tem que pagar mais alto por juros. Se ele paga mais altos por juros, ele dá retorno mais altos, os bancos também têm que dar retorno mais altos. Se os bancos dão retorno mais altos, eles precisam cobrar mais caros. Então, se eles cobram mais caros, os financiamentos que eles dão, eles também têm que elevar os juros. E aí, quando todos os juros no mercado são altos, obviamente, mais difícil financiar, mais difícil comprar carro, mais difícil, isso atrapalha toda a economia, obviamente. Mais um fenômeno que complica a vida aqui no Brasil. A taxa de juros que nós temos agora, a taxa Selic, está 12,75% ao ano. Todo mundo, obviamente, queria que diminuir isso, porque se diminuir a taxa de juros da taxa Selic, vai diminuir as outras taxas no mercado. Porém, esse problema, esse ciclo de baixo que nós estamos agora, estamos falando que nós vamos diminuir a taxa Selic, vai diminuir até chegar a 9% no final de 2024. Isso complica um pouquinho. Por quê? Porque se a nossa taxa de juros ela abaixa muito, ela se torna menos atrativa comparado a outros mercados como os Estados Unidos. Por quê? Porque lá as taxas de juros estão extremamente elevadas agora.
Isso quer dizer que se é mais vantajoso e muito mais vantajoso os títulos nos Estados Unidos por ser mais seguros, os investidores vão sacar o dinheiro deles daqui e vai levar isso para fora. E para não acontecer, de novo, o governo tem que aumentar os juros. Isso é um ciclo vicioso que cada vez fica pior. E para finalizar, obviamente, quanto mais déficit que o governo tem, isso quer dizer que isso vai aumentar a dívida pública do Brasil. A gente viu a dívida do Brasil disparando na época da pandemia, obviamente porque os gastos do governo aumentam muito. Depois de lá a gente viu uma queda muito forte e agora estamos vendo novamente começa a subir a dívida. Dívida mais alta quer dizer que pode comparar isso com os score bancários, quer dizer quanto pior o score bancário de um país, quanto pior o nível de dívida do país, mais caro para ela arrecadar dinheiro fora, mais caro ela tem que pagar para esse dinheiro, ok? E isso obviamente quer dizer que os juros da dívida cada vez aumenta mais. Só para vocês comparando um pouquinho desse ano para ano passado no mesmo período, a gente tinha, o Brasil estava em superávit, quer dizer, sobrando 120 bilhões. Comparado ao ano passado com hoje, estamos falando que a gente simplesmente gastou nos últimos um ano mais de 199 bilhões de déficit dessa época para essa. Então, para resumir tudo o que está acontecendo aqui, vocês precisam entender que o que está acontecendo na nossa vida pessoal e o que acontece no governo é a mesma coisa. Muitas pessoas vão tentar maquiar, não, mas não é mesmo porque o governo tem mecanismo. Não, no final da conta, o resumo é o mesmo. Se você gasta em casa mais do que você ganha, você entra no cheque especial, você usa empréstimos e se você vai fazer isso o suficiente tempo ou muito tempo, a sua família vai quebrar. Pronto. Se o governo faz isso, o governo e o país quebra da mesma forma. Ela pode levar mais tempo, fazer mais rolos, ele pode pegar empréstimo, pode emitir títulos, tudo isso. Mas no final, se faz isso muito tempo, quer dizer, gasta mais do que arrecada, mais do que ele recebe nos impostos, se ele precisa de empréstimo para isso, que aumenta cada vez mais a dívida, que aumenta cada vez os juros que tem que pagar. Esse ciclo vicioso, ao longo dos anos, isso sim quebra um país. E se vocês não entendem o que é quebrar país, olha a Venezuela, olha a Argentina, tudo isso é quebrar. Isso não começou de um dia para o outro, é simplesmente ano após ano, simplesmente não se preocupar com contas públicas, arrecadar menos do que gasta todos os anos e isso simplesmente, esse desequilíbrio na conta públicas ferra o país. E quando o país está ferrado, obviamente isso afeta cada um de nós. Por quê? Porque vai disparar a inflação, os empresários vão sofrer, vai contratar menos, vai ter menos funcionários, menos desemprego e assim vai. Essas coisas de déficit fiscal, tudo isso não é coisas de Brasília, coisas do governo ou coisas de gente grande. Essas são coisas que afetam cada um de nós. Cada cidadão brasileiro, ele é afetado de uma forma ou outra disso. Então, acompanhe, aprende, porque se você não aprende, se você é ignorante nessa parte, você nunca vai poder realmente escolher, votar, tudo isso na maneira correta. Por quê? Como você não entende nada, você sempre vai ser manipulado pela mídia, vendendo para vocês histórias que não tem nada a ver eles com a realidade realmente que está acontecendo nesse país. Espero que esse vídeo esclareça para você. Eu sei que tem alguns termos que são um pouquinho mais complicados, você tentei explicar de uma maneira mais simples. Se gostou, comenta aqui. Se você entendeu, se ficou alguma coisa, alguma dúvida, curte. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve, liga os sininhos e compartilha com outras pessoas que talvez estão perdidos agora nesse momento.